Oi, mais uma vez estamos aqui. Sou Giovana Trojan. E eu sou Marília Barros. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, Daniela Caixeta, que é personal organizer. Oi, Dani. Oi, Dani. Olá, meninas. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. Bom, Dani, eu vou começar com uma pergunta. Como que você se descobriu nesse dom? Porque eu creio que é um dom, porque eu não tenho esse dom. Eu amo as coisas organizadas, mas eu sou super desorganizada. Eu tenho um dom, que é bagunçar. Bom, eu descobri, confesso que foi assistindo programas americanos de organização, porque ela é uma profissão americana, né? Eu estava no resguardo do meu terceiro filho e eu lembro que eu assistia muito Discovery Home Health lá e passa aqueles programas onde você pega aquelas realidades grotescas de casas muito bagunçadas e aquilo parece um passe de mágica. Eu achava incrível. Então eu assistia aqueles programas e eu ficava impressionada. Eu falava, gente, deve ser muito legal você poder transformar a vida de uma pessoa, porque chega a ser um caso de doença, né? Lá nos Estados Unidos tem realidade de doenças. Aqui é um pouco menos, mas também existe pessoas que são acumuladoras. E aí isso foi me chamando a atenção. Desde muito nova, eu sempre gostei de dobrar minhas roupas direitinho. Minha mãe fala, sempre meu guarda-roupinha, minhas coisas eram tudo arrumadinho. Trabalhei quando jovem, trabalhei em loja de roupas, então aí se aprende mais ainda a dominar a peça e tal. E aí, de um tempo pra cá, eu já cansada do meu trabalho de escritório, porque eu sou secretária executiva, é a minha primeira profissão. Ficava muito parada, só ali, sentada, mexendo com documento, eu sempre fui muito ativa, gostei. Depois do casamento, filhos, você sente a vontade de ficar em casa, de cuidar das suas coisas. E eu descobri que tinha esse curso profissionalizante no Brasil, em São Paulo. É uma das primeiras empresas, a pioneira, né, que trouxe esse curso, essa certificação para o Brasil. Eu fui atrás desse sonho. No começo não tinha, aqui na cidade não tinha ninguém que trabalhava com isso, né? E aí eu fui uma das primeiras. No começo é sempre difícil, porque é um trabalho diferente. Hoje muita gente já conhece. As pessoas aceitarem, exatamente, e entenderem o que é isso. Ah, se é arrumadeira, como diz, né? Se é arrumadeira de luxo ou coisa parecida. Depois, com o tempo, as pessoas foram se abrindo e entendendo a necessidade desse trabalho. Sim, e há quanto tempo que você está nessa profissão? 2017 foi quando eu fiz o curso profissionalizante, na certificação. Uma coisa é você ter o dom, eu acho que você falou tudo. Então eu sempre tive o dom, só que você precisa de técnica, você precisa aprimorar os dons, você precisa... É todo um leque de situações que você precisa desenvolver para transformar isso numa profissão, numa prestação de serviço de qualidade, né? Você vai lidar com várias realidades, né? Cada família é única, tem a sua realidade, tem o seu jeito de viver, e você precisa aprender a lidar com essa situação, né? Tem situações muito delicadas, então você precisa de uma formação. Você entra no íntimo da pessoa. Você entra no íntimo, é algo muito sério, você entra lá na intimidade, você vai mexer nas gavetas, você vai mexer na rotina, você está ali dentro vendo, né, como que é a rotina da família. Então, é muito sério. E desde que tanto assim que depois que eu fiz a certificação, eu falei, cara, eu tenho que estudar psicologia, porque eu vou lidar com o psicológico da pessoa. Cheguei a entrar para a faculdade de psicologia, fiz 2 anos, depois acabei, né, tranquei a faculdade, tenho vontade de voltar, mas eu entendi que está muito ligado, não é só arrumar, porque tem uma mudança de hábito, você gera uma mudança de hábito, né, é essa a proposta. E como toda mudança de hábito, nada é fácil no início, né? Não é fácil, né? Então, assim, o trabalho da personal organizer é mostrar o caminho, sabe? É ali, dar aquele choque de realidade, transforma a casa da pessoa, mas aí depois você tem que acompanhar, treinar, explicar. No processo, a gente precisa mostrar, né? Por que você guarda isso há tanto tempo, né? Qual o sentido que isso ainda faz para você hoje? Esse objeto ou essa quantidade de coisas está ocupando um local na sua casa que talvez está te travando a experimentar novas situações. O acúmulo, a gente fala que o acúmulo, você fica preso no passado. Então, tudo aquilo que está ali desordenado é porque não faz sentido. Né? Você não vai guardar algo de tanto apreço, por exemplo, um vestido que você gosta tanto de qualquer jeito, jogado lá de qualquer jeito, né? Então, tudo tem um olhar diferenciado. Sim. E geralmente, você sempre faz a casa inteira, o apartamento, ou por cômodos, como que é?
Então, depende. No começo, quando você começa, assim, por exemplo, quando eu comecei, como era novo, então as pessoas me chamavam para fazer algo pontual. Ah, Dani, meu guarda-roupa. Sempre, né? Porque eu vejo que o guarda-roupa é onde você guarda a sua intimidade. Então, o que mais pega é o guarda-roupa. Lidar com as suas coisas. Mas hoje eu faço muito casa inteira, né? Os cômodos que a gente mais trabalha é cozinha, que é a área comum de todo mundo, ou seja, você tem que ter uma dinâmica cozinha, eu vejo que é um quebra-cabeça, é uma organização de quebra-cabeça. E o closet, o armário de roupas do casal, né, da família. Então, e aí depois disso tem os outros cômodos também que são importantes. Então, faço de tudo, tanto pontualmente, só um guarda-roupa, né, como só um quartinho baby, tenho feito esses dias, tem umas amigas gestantes, a gente faz. É o que o cliente precisar. Hoje em dia você está atendendo onde? Quais cidades aqui? Menina, eu moro em Rondonópolis, mas já morei em Sinop. Sendo assim, eu tenho muito cliente em Sinop. Então eu tô pra lá e pra cá. Todo mês eu tô em Sinop, atendo aqui, atendo lá. Já atendi Cuiabá também, tem clientes em Cuiabá. E tá sendo assim uma experiência, já tem 5 anos, né? Tá sendo uma experiência muito gratificante. Eu nunca imaginei que uma profissão ia me trazer tanta satisfação igual tem trazido, sabe? Tá sendo muito bacana fazer parte da vida das famílias dessa forma. E a questão de manutenção? Então, essa é a dúvida de algumas pessoas quando me procuram. Ai, Dani, o problema é que minha funcionária, algumas falam isso. A minha funcionária... Você já pegou, assim, alguma que você organizou e aí depois, da hora que você voltou para fazer alguma manutenção, tava tudo de cabeça para baixo de novo? Tudo não volta mais. Nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Não vai. Tipo assim, depois, pelo menos da forma como eu coloco, por quê? Porque uma coisa é você fazer aquelas casas de novela, de revista, deixar tudo engessado. Outra coisa é você entender que uma casa ela tem vida, ela tem dinâmica. Sim. Então, eu como dona de casa, mãe de 3, eu que cuido da minha, eu sei que casa tem dinâmica. As coisas precisam ir e voltar. Não adianta eu querer achar que aquilo vai ficar engessado ali, ou fazer dobras mirabolantes que a funcionária não vai conseguir manter. Então, eu gosto de colocar de uma maneira, até prevendo situações. Por exemplo, se um dia você ter mais um filho, ou então se você quiser aumentar isso aqui, então eu já dou opções para a pessoa quando as coisas podem ir mudando, né? Mas o meu trabalho no pós é bastante com a funcionária, né? Então, assim, eu treino bastante a funcionária, converso bastante. Só que a gente sabe que é uma profissional que tem uma rotatividade na casa. Então, é importante também a dona da casa, né? Os donos da casa se empenharem, porque não é função da funcionária organizar a sua casa, ela precisa manter. Então, quando eu termino de organizar, é legal quando elas podem acompanhar o trabalho, né? Eu chamo ela e falo, a dobra é assim, né? Você faz assim. E aí eu já prevejo como que ela trabalha a dinâmica da roupa ir para a lavanderia, voltar. Então eu gosto de olhar toda essa logística para facilitar ao máximo. Então eu gosto de colocar as coisas para que ela tenha facilidade de manter. Agora, se troca de funcionária, o dono não tá nem aí, né? E tá tudo bem, aí é complicado, né? Porque então, essa troca de funcionária, aí os moradores que, no caso, vão ensinar novamente a funcionária. Se quiser contactar o personal, Dani, eu troquei de funcionária, ela não sabe fazer as obras, a gente volta lá, faz uma manutenção, sim, é um treinamento. Porque você pode também contratar um personal para fazer um treinamento de rotinas domésticas, né? E aí, nesse treinamento de rotinas domésticas, a gente inclui toda essa logística e a gente pode dar umas pinceladas na questão das dobras, ensinar como que ela pode melhorar o seu dia a dia, o seu desempenho. Eu gosto muito de trabalhar nessa questão com as funcionárias. Mas o dono das coisas precisa se comprometer, porque senão a funcionária não aguenta mesmo. Ela tentando manter e os donos, né, não dando a devida importância. Então, é mais ou menos por aí. E assim, você percebe o impacto que você causa quando você entrega uma casa toda organizada? O que você percebe assim nas pessoas, a mudança? Menina, é a gratidão, assim. Eu fiz uns projetos agora que as crianças, ainda mais que casa que tem família, né? Elas ficam ali junto comigo, elas se empolgam a hora que elas veem a gente abrindo os organizadores, as colmeias, e aí eu ensino a dobrar, eu tenho toda uma dinâmica de paciência com criança, porque eu sou mãe. Tem profissionais de organização que proíbem, não pode que crianças estejam junto para não atrapalhar o fluxo. Eu já acho interessante trazer elas para esse universo, porque elas também vão ajudar a manter. E aí eu crio toda uma dinâmica, olha,
Depois, se a mamãe colocar assim, você mostra pra ela que ela não tá vendo a tia Você mostra a fazer. responsabilidade que ela tem. Eu gosto de colocar essa responsabilidade, porque querendo ou não, isso também vai impactar no futuro dessa criança. Se você não ensinar ela desde pequena como fazer as coisas, como que ela vai cuidar lá na frente? Eu acredito, às vezes, assim, até que a criança, elas aceitam mais, as crianças aceitam mais do que os próprios adultos, né? Eles aprendem com mais facilidade. Aprendem, eles ficam super empolgados, assim. Adolescente já é um pouquinho diferente, eles têm um certo receio de você mexer ali na intimidade deles, nas coisinhas deles. Então, por isso que você tem que ter uma formação, não adianta, eu gosto de organizar, tem muitas pessoas que se aventuram, né, diaristas, que têm o dom, mas não faz uma formação, né, uma certificação para você saber como lidar, até onde você pode ir, porque você está ali como uma profissional, né? Então você tem que saber até onde você pode ir, né? Como que você vai lidar com a realidade? É adolescente, é baby, é criança, né? O que você pode abordar? Então, é um leque grande de detalhes que você precisa aprender no curso de certificação. E a família inteira também tem que aceitar e querer, né? Porque tem muitos vícios, né? Tem hábitos, né? Os hábitos é algo que a gente precisa... Quando você contrata um profissional de organização, é um pontapé inicial, é o início da mudança de hábito. A coisa não vai acontecer do dia para a noite. É um processo. Então, não adianta você achar que vai ficar intacto do jeitinho que o personal deixou. Não vai. Você precisa entender o movimento daquilo, né? Ou então uma peça nova que entrou, um objeto novo que chegou na casa. Então, você tem que ter um olhar para sua casa, né? De pensar assim, onde vai ficar melhor eu colocar isso aqui? A família que isso aqui pertence. Então, a gente fala das categorias, né? Por exemplo, casa tem... Gente, vocês já pararam para imaginar a quantidade de objetos que tem dentro de uma casa? Nossa, muito. Desde uma agulha. Ainda mais quando você vai fazer mudança. Gente, Nem você acredita, mudança. né? É muito objeto. Então, assim, eu não posso pegar esse lápis, que é de qual setor? De um escritório. Mesmo que é uma casa, tem um home office, tem um cantinho, uma bancada de estudo. E largar ele lá na gaveta de calcinha. Ou então largar ele lá na gaveta de talher. Então a gente pega algumas realidades assustadoras. Clipe dentro da gaveta de talher, sabe? Coisas assim que não faz sentido. E a pessoa nem tá percebendo. Só que quando você mostra, é um susto muito grande. Então, o que você me perguntou qual que é o impacto? Que a gratidão, você vê o brilho, elas olham e falam, meu Deus, eu nunca imaginei que a minha gaveta, com as minhas roupas, que a minha casa poderia ficar tão mais agradável da gente morar. Então, você mostra para ela que não importa se você tem coisas de alto padrão ou mais simples. Já organizei casas mais simples, casas de alto luxo. É a forma como você lida com esses objetos, né? Então, os objetos, ele tem prazo de vida também. Então, assim, enquanto ele está sendo útil para você, está sendo importante, você tem que tratar bem, né? A partir do momento que ele já não serve para você, mas ainda serve para outra pessoa, passa para frente. Exatamente. Ou ele quebrou, não serve para nada, por que você tá mantendo? Porque um dia eu vou arrumar. Eu vou mandar arrumar. Só que não. Aí o que eu faço? Pergunta mesmo para você, na vida corrida que você tem certeza que você vai parar para pegar isso aqui e levar para arrumar? De jeito nenhum. Ai, mas foi tão caro, é tão bonito. Tá, e daí? Tem Isso valor. é coisa. Isso é um objeto. O que importa é o seu bem-estar, o bem-estar da sua casa, o seu ambiente agradável para sua família. Então, tudo isso a gente vai conversando. Por isso que eu falo, você tem que ter uma certa psicologia para lidar com tudo isso, né? Não pode só querer ir, eu tenho dom, vou lá arrumar e vou mexer. Tem um tabu assim, que as PO jogam as coisas fora. Não. Eu ia falar, até que eu sou cliente da Dani, né? E ela me ajudou nessa questão do desapego. E a gente tem muito isso na cabeça, né? Que o personal organizer, ai meu Deus, eles vão vir aqui, vão jogar tudo fora. Não, é uma questão muito de selecionar o que você usa e você não usa. Deixa eu deixar isso bem claro. O personal organizer não tem autorização para jogar nenhuma agulha do cliente fora. Nada. Desde que o cliente fala, Dani, isso aqui pode jogar fora. Né? Então, dependendo do nível de intimidade, de confiança que você já tem com essa pessoa, tudo bem. A funcionária tá ali junto, a funcionária vai jogar, né? Mas na maioria dos casos a gente vai separando. Mesmo que o cliente fale, isso eu não quero mais, você vai deixando de lado e a própria cliente tem que ter essa atitude, isso faz parte do processo de desapego, de organização,
uma mudança interior de ir lá e dar o destino correto e jogar fora. Não, e o tanto que é maravilhoso, aquilo que não é mais legal na sua vida, você passar pra frente e às vezes vai fazer a alegria de uma outra pessoa. Faz Fazer a tanta diferença na diferença. vida. Como isso faz? É libertador. É libertador. Por isso que quando você entende o que é essa profissão, você fala que isso movimenta aqui dentro, mexe com o seu interior. E né? quando você entende que você não precisa de muito para viver, Exatamente. aí é mais libertador ainda, né? Isso. As pessoas precisam começar a entender isso. A gente não precisa de muito, né? A gente precisa de ter, de deixar fluir. Tem alguns estudos, algumas ciências, por exemplo, Feng Shui, que é uma ciência chinesa, que fala muito sobre isso, né? Da energia da casa, que você tem que cuidar. A arquitetura também a gente trabalha com isso bastante, né? E eu acredito sim, né, em muitas coisas que o Feng Shui ensina. Não sou especialista nisso, não estudo, mas querendo ou não, a gente tem que aprender um pouquinho disso. E eu acredito. Coisas quebradas, espelho quebrado, relógio parado, coisa torta, desalinhada, né? Você vê que aquilo te traz mal-estar. Energia acumulada. Energia acumulada ou bloqueada. E é incrível como os clientes me ligam. Você sente a satisfação, a gratificação. Teve essa última organização que eu fiz, uma cliente, as crianças choraram quando foi o dia de eu ir embora. Nossa. Eu fiquei, acho que, 5 dias dentro da casa, era uma casa toda. E aí as crianças choraram, falaram, mãe, como que vai ser agora sem a tia Dani aqui? Muito engraçado, é muito bacana você ver como aquilo fez bem para aquela família, sabe? E a pessoa fala para mim, fala, Dani, você trouxe uma energia boa para minha casa. Por quê? Porque eu tô liberta. Sim. Dani, você nunca acumulou nada? Eu já acumulei, eu apliquei esse processo em mim. Né? Então, para você ensinar algo para alguém, você tem que viver aquilo em você primeiro. Não adianta eu falar para você, faz assim, se na sua casa é tudo de perna pro ar. Lá em casa eu falo muito isso pros meus filhos. Eu tenho 4 homens, 3 filhos e um marido, imagina. Então, se eu não aplicar e se eu não entender a logística de uma casa, como que eu vou falar para os outros fazerem, né? E também as pessoas não sabem, mas assim, a arquitetura, designer de interiores, eles têm tudo a ver, né, com o personal organizer. Explica um pouquinho mais aí pra gente, no que a gente pode se completar. É um universo bastante gostoso que você pode trabalhar em parceria, né? Com profissionais da arquitetura, design de interiores. Eu estudei também design de interiores. Por quê? Porque o personal organizer, ele vai dentro da sua intimidade conhecer o seu acervo, né? Seja roupas, seja peças. E aí ele pode facilitar e acertar melhor, pode ser muito mais assertivo o projeto de interiores, né? Dos arquitetos, dos designers. Por quê? Porque ela vai falar, não, bacana sim, mas essa cliente, ela prioriza isso. Então, ela tem essa quantidade de roupa, então a altura, a gente vai precisar de um vão maior, né? Geralmente a gente põe lá padrão, vestido, alturas, tal, gavetas. Tem um certo padrão, né? Alguns clothes, mas hoje em dia as pessoas estão buscando o diferencial, o personalizado, né? Então, é algo assim, exclusivo. Quando você tem essa parceria, a assertividade vai ser muito maior. Você não vai ter imprevistos. E o projeto, né, ele também, juntamente com o personal organizer, ele significa economia. Com certeza, gente, com certeza. Projeto de planejados, eu digo. Com certeza, porque eu já peguei muitos casos onde, assim, não tinha necessidade... Sim. Né, talvez dessa forma desse cabideiro, ou dessa... Economia de espaço e valores, valores, né? Muito. Tem sim, tem um grande impacto. É importante, porque o arquiteto, o negócio dele é projetar como um todo. O personal, ele vai no detalhe lá, né, e o personal vai conhecer o seu acervo. O arquiteto não. Então, o personal leva aquilo para o arquiteto, e aí, em conjunto, com o conhecimento dos dois profissionais, né, o resultado é muito melhor. Como é a questão de orçamentos? Essa é uma pergunta que muitos querem, né? Assim, as pessoas todos querem saber. Dani, eu recebo direto, tanto no meu Instagram como no WhatsApp, quanto que é pra você organizar meu guarda-roupa? A pergunta é assim. E aí, eu vou explicar, tá? A profissão de personal organizer, quando eu fiz o curso em São Paulo, existem realidades de regiões, né? Eu lembro que na época, quando eu fiz o curso lá em São Paulo, elas falavam dos valores, como ensinar você a precificar, e eu falava, gente, nunca que lá em Rondonópolis, na minha cidade, não vai pagar esse valor, eu pensava, né? E aí depois eu fui entender, realmente, vai de região para região. Então, os profissionais que estão começando podem cobrar por hora ou por projeto, né? Então, tem o piso e tem o teto, né?
De toda profissão é assim. Então, alguns profissionais por hora, vamos por, eu quero um guarda-roupa. Você precisa conhecer a sua capacidade produtiva para você, olha, eu vou gastar tantas horas para fazer esse guarda-roupa. Então, eu calculo a minha hora, uns cobram de 80 até 150 reais a hora. Depende muito do profissional, da sua experiência. Porque às vezes você pega um profissional que está começando, que vai demorar muito mais, e aquele que tem experiência, em 3 horas ele resolve a questão, entendeu? E te dá soluções mais rápidas. Então varia do profissional. Aí, como que eu vou fazer essa precificação? Eu preciso ir na sua casa, fazer uma visita técnica, que a gente fala, que é conhecer o seu acervo, conhecer a sua realidade, montar um orçamento, que daí eu vou avaliar o tempo que eu vou gastar para isso, né? A complexidade do trabalho, se a gente tem que fazer pedido de produtos, se tem ajuste de marcenaria. Então tem todo um estudo para ser feito. Não é igual padaria, né? Tem uma PO amiga nossa, o pão custa isso, o café custa aquilo. Não, porque cada família é única, cada realidade é uma. Então a gente precisa avaliar separadamente, personalizado mesmo, para poder passar o orçamento. Mas é fácil, é só marcar a visita técnica, eu vou lá, avalio tudo e aí eu passo o orçamento. No final a gente deixa isso no Instagram, tudo para o pessoal acessar. Legal. Troca uma ideia com você. E aí pode mandar um direct, pode mandar suas dúvidas que eu vou ter prazer em responder. Quando a gente ama o que faz, a gente não tem dificuldade para poder responder e atender. Ô Dani, mas isso é um dom mesmo, né? Porque se eu fosse lá pegar os adornos, né, para fazer essa organização, eu não conseguiria de jeito nenhum. Gente, eu sou uma negação. Por isso que eu também tive a presença dessa ilustre cada mulher um na minha sua casa. área, né? Você vê assim, eu acredito sim que é um dom, mas também pode ser desenvolvido. Eu acho que todo hábito, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser aprimorado, você pode aprender a manter, né? É claro que cada um na sua área, tem gente que é muito boa em uma coisa, em outra, e assim vai, um completando o outro. É isso mesmo. Dani, como que as pessoas fazem, então, para te encontrar? Hoje em dia, o cartão de visita das pessoas é as redes sociais, né? Então, você pode me acessar através do Instagram, Daniela Caixeta Organizer, né? E lá tem meu WhatsApp, né? Tem meu telefone, pode mandar pelo direct, pode mandar um comentário, e eu vou ter prazer em te responder. Dani, muito obrigada por essa conversa gostosa e por ensinar, né, um pouquinho mais, passar um pouquinho mais o que a Personal Organizer faz. Eu que agradeço, Gi. Foi uma honra, assim, poder falar um pouquinho sobre isso, né? Ter você como minha cliente. Foi muito gostoso o trabalho que a gente fez. Gente, olha, não é porque ela tá aqui na minha frente, mas ela é um amor de pessoa, ela é super competente. E até hoje, graças a Deus, minha casa tá organizadinha. Tá, né? Mudou, né, Gi? Mudou. Então, que bom. Essa é a nossa missão, levar qualidade de vida, fazer com que as pessoas vivam melhor, tenham uma vida mais leve, mais produtiva, porque a organização traz isso. Produtividade, leveza, né? As coisas têm que estar ao nosso favor. É isso. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada eu. Gente, obrigada. Até semana que vem. Estaremos com um novo entrevistado aqui. Essa parte eu também pra lua. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Aí, ó. É uma delícia. Vocês nos acompanharam até agora aqui. Muito obrigado pela audiência. Fala aí, Maria. Semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada, então, pessoal. Vocês que estão nos acompanhando. A gente está muito feliz com esse projeto. E até semana que vem. Um abraço, até mais. Dá pra fazer de novo, Mara? Para de jogar a caneta. Não, cara. Não, gente, é o final, vai. Não sabe agora. Tá parecendo meu. Eu? Uhum. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigada por... Não consigo. Pra você. Vai, pensa assim, então. Então, pessoal, muito obrigada a vocês que nos assistiram até agora. Até semana que vem, porque com certeza teremos muito mais conteúdos aí. É muito bom quando trava. Resume, tenta resumir. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigada por vocês terem acompanhado a gente até agora.
Até semana que vem, teremos muitos outros conteúdos ainda por vir. E muitas novidades. Muito obrigada e até mais. Tchau!